Meus queridos amigos, irmãos da igreja, eu fiz esse vídeo como resultado de uma pesquisa a respeito de Cristo ser casado. E eu assumo essa responsabilidade em falar as coisas aqui neste vídeo. Jesus Cristo era casado, ele tinha uma unidade familiar, ele tinha filhos. Além dele ser casado, eu quero mostrar para vocês alguns dados a respeito da poligamia, que Jesus Cristo cumpria a poligamia, ele e os apóstolos. Bom, vamos lá, me sigam, mas se vocês não concordarem, não tem problema. A maior parte das citações aqui utilizadas a seguir são de um jornal chamado Journal of Discourse, que é uma publicação oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse Journal of Discourse reuniu discursos de autoridades gerais entre 1853 a 1885. Esse Journal of Discourse ele é feito em 26 volumes. Mas vamos entender, também outras fontes eu utilizei, outras fontes oficiais, fontes modernas e fontes de pesquisadores, sobre traçar um retrato da vida familiar de Jesus Cristo, conforme as cores e tons esboçados pelos contemporâneos e sucessores de José Smith. Contemporâneos e sucessores do profeta José Smith. Bom, uma dessas premissas nós temos que tratar e entender como membros. Vamos falar seriamente. Cristo ele era obediente a todos os princípios que fazem parte de uma religião verdadeira. Como poderia Cristo omitir-se de guardar qualquer mandamento? Como? Ele poderia omitir-se de guardar qualquer mandamento? Nunca esqueça que ele era completamente obediente. Vamos ler o que José Smith falou. José Smith primeiramente falou que no plano divino, nesse plano divino, não pode haver exceções. Ou que ele fala, onde não há mudança no sacerdócio, tampouco há mudança nas ordenanças. José Smith falando. Não se podem alterar nem mudar as ordenanças que foram instituídas no céu antes da fundação do mundo, no sacerdócio, para redimir os homens. Todos têm de ser salvos pelos mesmos princípios. Está num livro chamado Ensinamentos, do profeta José Smith, na página 300. Isso levaria Cristo a um comprometimento total com seu Pai em todos os aspectos. Jesus Cristo nunca se omitiu do cumprimento de uma única lei que Deus tenha dado a conhecer à humanidade para a salvação dos filhos dos homens. Vocês sabiam? Não seria possível para Cristo obedecer a uma lei e negligenciado ou rejeitado outra lei. Não. Ele poderia fazer isso? Ele não poderia fazer isso e dizer à humanidade, abre aspas, segue-me. Quem falou isso foi Joseph F. Smith no Millennial Star 6297. Millennial Star 6297. O apóstolo Orson Hyde, o que ele falou? Orson Hyde, que dedicou a Palestina para a volta dos judeus à Terra Santa e a construção do templo. O que ele falou? Ele fala sobre a ordenança do batismo. O Salvador do mundo considerava, Orson Hyde falando, o Salvador do mundo considerava seu dever cumprir com toda a retidão. Vocês acham que ele considerava como seu dever cumprir toda a retidão? Sim, é claro. Mesmo a simples ordenança do batismo, ele não poderia deixar de lado, pois o Senhor havia ordenado e, portanto, era retidão obedecer ao que o Senhor havia ordenado. E ele cumpriria com toda a retidão. Sobre esta hipótese, vou voltar ao início e notar o mandamento que foi dado aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, Adão e Eva. Qual foi? Multiplicai e encher a terra, entre aspas. Multiplicai e encher a terra. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, então, foram ordenados a multiplicarem-se e encher a terra. E se o Salvador achou ser seu dever ser batizado para cumprir com toda a retidão,
um mandamento de menor importância do que o de multiplicar a sua raça, se houver um fato, qualquer diferença nos mandamentos de Jeová, pois eles são importantes e todos essenciais. Ele se acharia no dever de se juntar ao resto dos fiéis e encher a terra? O que vocês acham? Se o Salvador achou ser seu dever ser batizado para cumprir toda a retidão, um mandamento de menor importância, nós podemos dizer, do que o de multiplicar a sua raça. Ele se acharia no dever de se juntar ao resto dos fiéis de encher a terra? Sim ou não? Ele acharia que ele deveria multiplicar e encher a terra, e não dar esse mandamento para Adão e Eva. Ao falar isto em uma conferência da igreja, Orson Hyde acreditava estar gerando oposição e ridicularização entre o mundo cristão de sua época. 2 pontos. Olha o que ele falou. Sei que alguns jornais do leste me representam como um grande blasfemador, porque eu disse em minha dissertação sobre casamento, em nossa última conferência, que Jesus Cristo foi casado em Canaã da Galileia, e que Maria, Marta e outras mulheres, que não citam no Novo Testamento, eram suas esposas, e que ele teve filhos. As bodas de Canaã, nós podemos ver isso em João, no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 2, João 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Olha que interessante. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas por que ela correu a Jesus? Olha, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Por quê? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles, assim, os serviçais assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Em Caná da Galileia, em João capítulo 2. O que tenho a dizer em resposta a essa acusação? Orson Hyde continuando, que eu sou um blasfemador por falar que Cristo era casado. Isto é, que eles adoram um Salvador, e a cristandade em geral adora um Salvador que é puro e santo demais para cumprir os mandamentos de seu Pai. Eu adoro um Salvador que é puro e santo o suficiente para, entre aspas, cumprir toda a retidão. Eu também. Não apenas a justa lei do batismo, que era uma lei justa, mas ainda mais justa e importante lei de, entre aspas, multiplicar e povoar a terra. Não se maravilhe disso, pois mesmo o próprio Pai honrou esta lei vindo a Maria, vocês lembram? Sem um corpo natural, e concebeu uma criança. E se Jesus concebeu filhos, ele apenas fez o que viu seu pai fazer. Se a doutrina do casamento plural fosse repudiada, Charles Penrose fala isso, se a doutrina do casamento plural fosse repudiada, assim deveria ser o glorioso princípio de casamento para a eternidade, sendo os dois indissoluvelmente ligados. Charles W. Penrose declarou isso no Millennial Star 45.454. Dessa forma, a construção de uma família eterna estava condicionada à construção de uma família nos moldes antigos patriarcais. Uma estrutura familiar que, na verdade, refletira a estrutura familiar divina. Aquela ordem patriarcal que foi estabelecida pelos céus nos primeiros períodos da existência da terra é o padrão de relacionamento familiar nos céus. Quem falou isso foi John Taylor, no Deseret Weekly News, em 29 de novembro de 1888. Assim como na parábola dos talentos, aquele que guardasse o único talento recebido e não o multiplicasse poderia perdê-lo. O que foi fiel sobre poucas coisas será feito governando sobre muitas coisas.
O que foi fiel sobre 10 talentos terá domínio sobre 10 cidades. E o que foi fiel sobre 5 talentos terá domínio sobre 5 cidades. E para cada homem será dado um reino de acordo com seus méritos, poderes e habilidades para governar e controlar. Orson Hyde falou isso também no Millennial Star, em 15 de janeiro de 1847, página 23 e 24. Como Deus havia agora ordenado o casamento plural, exaltação e domínio dos santos dependiam do número de sua posteridade justa. Daquele que então tivesse apenas um talento, esse seria tomado e dado àquele que tinha 10. Quem falou isso foi Benjamin F. Johnson, carta a George Gibbs, secretário da primeira presidência em 1903, relatando um discurso de José Smith. Jesus Cristo, para herdar a plenitude da exaltação e dar o exemplo aos que o seguiriam, não poderia viver uma lei menor que estaria na teologia Sudi a partir de Nauvoo, representada na monogamia. Como vemos, monogamia. Lembramos que certa vez houve um casamento em Canaã da Galileia, ou Caná da Galileia. E com uma leitura cuidadosa desse texto que eu li para vocês em João capítulo 2, será descoberto que ninguém menos que Jesus Cristo se casou naquela ocasião. Era o casamento de Jesus Cristo. Se ele nunca foi casado, a intimidade que ele tinha com Maria e Marta, que eram irmãs, e a outra Maria, Maria Madalena e outras mulheres, a quem Jesus também amou, deveria ter sido altamente inadequado e inapropriado, para dizer o melhor. Aventuro-me dizer que Jesus Cristo, Orson Hyde falando, aventuro-me dizer que Jesus Cristo, se ele passasse hoje pelos mais pios países da cristandade, com um grupo de mulheres tal como que costumava segui-lo, dando-lhe carinho, penteando seu cabelo e ungindo com precioso óleo, lavando seus pés com lágrimas e o secando com seus cabelos, sem serem casadas, ou mesmo sendo casadas, ele seria linchado. Ele seria linchado. À época de Cristo, embora não houvesse uma proibição por parte das autoridades religiosas judaicas, embora não houvesse uma proibição, a poligamia já não era mais comum entre os israelitas. E a lei romana previa monogamia. Ao ser um poligamista, segundo os líderes sudis, Jesus teria traído sobre si a fúria das autoridades romanas e das autoridades religiosas judaicas. A grande razão para o estouro do sentimento público em anátemas contra Cristo e seus discípulos, causando sua crucificação, foi evidentemente baseado na poligamia que Cristo praticava, de acordo com o testemunho de filósofos que viveram na época. Uma crença na doutrina da pluralidade de esposas causou a perseguição de Jesus e seus seguidores, seus apóstolos. Podemos até pensar que eles eram os santos dos últimos dias. O fato de Cristo aparecer a mulheres ao invés de seus apóstolos, após sua ressurreição, ele apareceu para uma mulher, mas também apareceu para outras. É um fato que tem movido a imaginação de muitas pessoas. De acordo com Orson Pratt, isso se deve a elas serem suas esposas. Por isso que ele apareceu para elas na ressurreição, que era um fato importante para o mundo. Por que não para os 12 apóstolos? Por que não para Pedro, que era o presidente da igreja? Apareceu para mulheres. Uma coisa é certa, havia diversas mulheres santas que amavam grandemente Jesus. Maria e Marta, sua irmã, e Maria Madalena e outras. E Jesus as amou grandemente. E muito se associava a elas. E quando levantou dos mortos, ao invés de se mostrar primeiro as suas testemunhas escolhidas, quem que eram suas testemunhas escolhidas? Os 12 apóstolos. Ele apareceu primeiro a essas mulheres, ou pelo menos a uma delas, Maria Madalena. Agora, seria muito natural para um esposo, vamos ver como um esposo na ressurreição, aparecer primeiro às suas queridas esposas, então se mostrar a seus outros amigos. Vamos pela lógica. Se todos os atos de Jesus estivessem escritos, não há dúvida que saberíamos que essas mulheres amadas eram suas esposas. Mas alguém pode perguntar, professor, então por que não está no Novo Testamento? Será casado? Eu respondo, porque era algo muito sagrado
ele ser casado e ser poligamista, ou praticar a poligamia. Era muito sagrado para o Pai Celestial. Então, foi tirado isso do Novo Testamento. O Senhor colocou a mão dele para que não entrasse no Novo Testamento. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Até uma folha que cai de uma árvore tem um propósito. E dele ser casado e praticar a poligamia também. Na ressurreição dos mortos, você vai aparecer para quem? Primeiramente, quando você ressurgir dos mortos, para sua amada esposa e seus filhos, sua família. Mas principalmente para sua amada esposa. E não para os seus amigos. Vamos pela lógica. Eu espero que vocês me perdoem se não acreditem nisso, mas resolvi fazer esse vídeo, uma pesquisa minha, e colocar minha cara a tapa. Eu sei que muitos líderes vão torcer o nariz para mim, mas eu resolvi fazer esse vídeo provando que sim. Obrigado.